Vou aproveitar a oportunidade e já falar também sobre alguns desenhos, né, que nós permitimos os nossos filhos ter acesso. Às vezes nós permitimos também alguns jogos, né, os nossos filhos jogarem. E tudo isso são portas, são brechas que nós abrimos para que esses espíritos malignos, eles entram dentro da nossa casa. E não somente dentro da nossa casa. Nós abrimos essas portas, essas brechas, esses espíritos malignos. Eles têm influência, eles influenciam os nossos filhos através de desenhos, através de jogos. Então, que nós possamos verdadeiramente vigiar, né? Porque, como nós vemos lá em Marcos capítulo 9, aquele demônio que estava sobre aquele jovem, ele ao avistar Jesus, ele já sabia que Jesus iria libertar aquele jovem, iria expulsar ele da vida daquele jovem. Então, ele fez o quê? Ele lançou aquele jovem no chão. Ele ali fez com que aquele jovem tivesse um ataque ali de convulsão. E aquele jovem, ele foi dado como morto, né? Mas aquele pai levou aquele jovem diante de Jesus. Então, para Jesus, há solução sim para a vida dos nossos filhos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se aquele homem não tivesse tomado uma decisão, tivesse tomado uma posição, se aquele homem não tivesse levado o seu filho até Jesus, aquele jovem iria continuar naquela situação. Ele iria atingir a fase adulta naquela situação. Então, esteja atento aos desenhos que os seus filhos assistem. Esteja atento aos jogos que os seus filhos joga. Porque tudo isso pode estar influenciando, né? Demônios podem estar influenciando e entrando na vida dos teus filhos através de desenhos, através de jogos. Também devemos tomar cuidado com as coisas que nós compramos para os nossos filhos. Esteja atenta também aos desenhos que estão na roupa. Às vezes, é um desenho bonitinho, que não sei o quê, mas o que está por trás daquele desenho? E tudo isso são brechas e legalidade que nós abrimos. Nós trazemos para a vida dos nossos filhos. Uma vez eu comprei um sapato para o Moisés. Um sapato masculino comprei para o Moisés. Aqui também eu deixo um alerta, né? Quando for comprar sapato, tira a palmilha. Levanta a palmilha. A gente não tem esse costume. Eu, pelo menos, não tinha esse costume. Eu comprei esse sapato para o Moisés. E depois de um determinado tempo que eu fui ver que embaixo daquela palmilha branca tinha uma palmilha rosa costurada embaixo do sapato. A gente não pode tratar isso como algo que não tem nada a ver. Muitas das vezes a gente não entende porque os nossos filhos homens, né, estão tendo algumas atitudes de mulher. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê as nossas filhas estão tendo algumas atitudes, né, de menino, de homens. E muitas das vezes as roupas, sim, podem estar influenciando. Os sapatos, sim, podem estar influenciando. Desenhos, jogos, sim, podem estar influenciando. O maligno pode, sim, estar tendo acesso aos nossos filhos através dessas brechas que nós abrimos. Então, conforme nós vamos aprendendo, conforme as nossas experiências, conforme o Senhor vai nos trazendo luz, aleluias, vamos estar mais atentos, mais vigilantes. Vamos contar as nossas experiências, os nossos testemunhos. Tome cuidado também, né? Se você aqui em casa tem uma Manu de 10 anos e um Moisés de 2 anos, né? Muitas das vezes o Moisés vai lá para a sala, quer assistir junto com a Manu, e às vezes a Manu está assistindo um desenho que é totalmente para a menina. Então eu pego e falo para ela: Manu, coloca um desenho agora que seja, né, unissex, ou deixa aí o Moisés, né, que seja tanto para menino ou para menina, ou deixa o Moisés assistir um pouquinho de algum desenho de menino. Então, nós temos que ter esse cuidado. Mãe e pai que entrega qualquer brinquedo, às vezes. Eu lembro que uma vez o Moisés estava muito, muito agitado e eu queria fazer algo. Eu não lembro o que eu queria fazer algo. Não sei se era gravar até o mesmo vídeo. E a Manu tinha uma bonequinha. E o Moisés, ele olhou para aquela bonequinha. Ele queria pegar aquela bonequinha. Então, para ele ficar quieto, eu peguei a bonequinha e dei para ele. Só que no mesmo instante que eu dei a bonequinha para ele, o Espírito Santo me corrigiu. O Espírito Santo me corrigiu. Cuidado com o que você dá na mão do seu filho simplesmente para ele ficar quieto.
Devemos tomar cuidado, porque senão nós mesmos que incentivamos, como eu disse, abrimos brecha, damos legalidade para o maligno ter acesso e que acabamos levando, entregando os nossos filhos de bandeja para o mundo das trevas. Vamos orar pelos nossos filhos e vamos vigiar e orar. Às vezes, sim, é preciso ter renúncia. Eles precisam já, desde a infância, saber o que é renúncia. Saber o que é para eles e o que não é. Eles precisam, sim, desde a infância, saber quem eles são em Jesus. Precisamos, sim, ensinar as Sagradas Escrituras. Ensinar as coisas do reino dos céus para os nossos filhos desde a infância. Para que eles não venham ser enganados quando estiverem longe de nós. Que Deus abençoe.